Eu sou médico, tenho especialização em medicina preventiva, em administração de saúde, em bioética e em catastrophe management. Eu trabalho hoje numa empresa de telemedicina e sou o atual vice-presidente da Saúde Digital Brasil, que é uma associação brasileira de empresas de telemedicina e telesaúde. O que aconteceu? No carnaval do ano passado, a gente teve uma tragédia lá no litoral norte de São Paulo, na Barra do Saí. Essa tragédia fez com que a gente perdesse 68 ou 69 vidas, algumas dessas certamente influenciadas pelo fato de que, por causa do deslizamento de terra, as pessoas que estavam na Barra do Saí, na Vila Saí, propriamente dito, ficaram 3 dias sem ter acesso a nenhum tipo de atendimento médico. Então eu pensei, eu preciso ter uma plataforma de telemedicina com autonomia energética e de internet. A plataforma de telemedicina eu sabia como resolver. A questão da internet, a ideia foi usar a Starlink. E a questão da autonomia energética eu tive que conversar com um especialista, que é um cara que entende muito desse assunto, que tem muita experiência e fundamentalmente que quando eu soube da ideia, ele se empolgou talvez tanto ou mais do que eu, né, com a possibilidade de trazer esse tipo de atendimento, esse tipo de solução para essas pessoas, que é o Fernando, da OBH Energy. Sou Fernando, diretor da OBH Energy, somos especialistas em energia solar fotovoltaica, tanto para sistemas que ficam conectados à rede chamada on-grid, quanto para off-grid, que são sistemas que funcionam apenas com baterias e placas solares. Eu precisava de uma cápsula que trazia energia, que era autossuficiente, para fazer teleatendimentos de telemedicina em áreas remotas onde não tem energia elétrica. Então o que ele falou pra gente? Eu preciso atender um X quantidade de pessoas, ficar tanto tempo conectado com computador, tablet, o álcool do gênero, e precisamos de internet, e temos que lembrar que lá não tem energia alguma. Então nós fizemos alguns cálculos para ver qual é o consumo de cada equipamento. Você tem que calcular que, por exemplo, 3 dias sem sol, em plena chuva, e mesmo assim o teleatendimento não pode parar. A gente viu do Caio agora que tiveram um dia que tinha 600 atendimentos, então é bastante. Então você tem lá um consumo de energia constante. Então, calculando qual é o consumo máximo com atendimento total, e aí você tem que calcular que eu preciso ter uma bateria que tenha essa capacidade para manter funcionando por 3 dias. E aí um sistema de placas solares que carrega essa bateria dentro de um dia. E ainda por cima precisava fazer uma coisa portátil, porque você tem um limite de espaço, porque era lá numa área super deserta. E aí você tem que ter um inversor que transforma a energia da bateria em energia que pode usar, você tem que guardar um Starlink com uma antena grande. Então foi um projeto muito interessante, com bastante desenho, tanto no computador como para montar caixas para ver se cabe, qual é o peso, etc, etc. Então a caixa de energia funciona da seguinte forma: você tem aqui dentro uma bateria de 2.000 watts-hora. Isso significa, se você tiver uma lâmpada de 60 watts, você pode deixar essa lâmpada ligada por 33 horas. Essa bateria tem que ser recarregada com as placas solares que serão conectadas já já. E aí ele vai dar comando para o inversor, que vai transformar a energia de 12 volts para energia 220, que será usada pela lâmpada e pelo Starlink. O medidor aqui vai manter nós informados sempre o que você tem de energia dentro da bateria. Então, qual é a voltagem. Isso é muito importante porque tudo isso aqui você pode acompanhar pela internet e pelo aplicativo. Mas a pessoa que pode estar operando isso em qualquer lugar do mundo pode não ter esse aplicativo no celular ou no tablet. Então, através desse medidor, a pessoa sabe se consegue ou não fazer a transmissão via internet, acender a luz ou não, ou quanto tempo teria que esperar até que a bateria é carregada novamente. Basta ligar, esperar alguns segundinhos e a luz acende. Uma vez que a luz está acesa, quer dizer que tem energia aqui, 220 volts. Então também o Starlink já está funcionando.
o Hospital Israelita Albert Einstein estava saindo para uma missão humanitária no território Coipaco, que é na Amazônia, na cabeça do cachorro, na fronteira do Brasil com a Colômbia, e lá existia uma demanda, fazer atendimento a populações que não queriam contato com o homem branco, algumas delas, e número 2, eles iam para regiões que não tinha internet e eventualmente não tinha energia elétrica. E aí eles, sabendo do nosso projeto da cápsula, nos convidaram para participar desta missão. E aí, nesse posto de atendimento, a gente fez mais ou menos 600 atendimentos em 4 dias, somando os atendimentos presenciais com os atendimentos da cápsula. E aí o exército, o general que estava tinha um general que é responsável pela área inteira da Amazônia, ele viu a cápsula e falou, cara, nós vamos levar essa cápsula para uma comunidade chamada Camanaus, que é de fato na fronteira do Brasil, é a última ponta na região norte, na esquina do Brasil, para fazer o atendimento a uma comunidade que nunca teve assistência médica, nunca viu médico, nunca conversou com ninguém. Nós fomos para lá, fomos de barco, e lá teve um episódio que foi marcante para a vida de todo mundo, porque a gente estava fazendo os atendimentos e uma hora eu olhei, assim, vi uma pessoa deitada no chão, uma moça, e eu cheguei perto dela, eu vi que ela estava com o lábio todo roxo, ela tremendo, e eles não falam português, né? Eles falam coripaco, mas tinha algumas pessoas que falavam, então elas serviam de tradutor, de intérprete. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ela está mal, ela falou, já 2 dias ela começou a ficar mal, foi piorando, e ela estava... Tem alguns sinais, né, que a gente consegue identificar. Isso claramente ali era um choque séptico, ou seja, uma pessoa que, se ela não tiver o tratamento adequado nas próximas 24 horas, ela vai a óbito. E aí houve uma grande movimentação. Eu consegui uma maca, a gente levou ela para o local onde estavam feitos os atendimentos. Tinha uma médica emergencista lá. Ela, com assistência remota, conseguimos estabilizar essa paciente, introduzir o antibiótico. E o general que estava com a gente conseguiu um helicóptero. Pela primeira vez foi um helicóptero. O helicóptero chegou assim no dia seguinte, às 9 da manhã, mas assim, a gente não tinha mais antibiótico, não tinha mais soro, a gente tinha mais 1 hora de antibiótico e soro. Se não chegasse, ela ia morrer. E conseguiu levar a moça para São Gabriel, para o hospital. Ela foi operada, foi tratada. Passados uns 10 dias, eles nos enviaram um vídeo dela, ela bem, né, salva. Mandando um muito obrigado para toda a equipe que fez os atendimentos. Então, se a cápsula não serviu para nada, para salvar uma vida ela serviu, e eu acho que essa era a grande ideia, né? Se a gente tivesse lá na Barra do Saí uma cápsula em funcionamento que pudesse ser enviada naquele momento da catástrofe, talvez a gente tivesse salvo ou ajudado a salvar alguém lá. Sensacional, a cápsula era muito mais robusta do que a gente se imaginou. Tinha suficiente energia. Para onde eles foram na Amazônia não era uma área completamente sombreada, então tinha barracas onde eles tinham como colocar as placas em cima do telhado, onde o sol batia o dia inteiro. Então, nesse caso, sobrou energia. Então, o que a gente pode deduzir disso? Que numa próxima missão, uma próxima cápsula, a gente pode desenvolver cápsulas um pouquinho mais para aquele região. Então, você vai para uma área onde que é muito sol, você pode ter uma bateria um pouquinho menor, porque o índice de chuva é menor e assim fica mais portátil. Eu gostaria de deixar a cápsula menor, placas solares talvez um pouquinho menores, mas em maior quantidade. Então, por exemplo, dessa vez foram 2 placas de 200 watts, que tinha quase 2 metros de altura, com 80 a 1 metro de largura. Isso para transporte não é muito prático, então a gente já procurou, a gente achou placas de uma potência menor, de 100 watts, por exemplo, essa aqui, que é menorzinha, e você pode conectar uma no outro, então você consegue com 2 placas criar 200, 400, e assim que vai, sem nenhum problema, então isso é muito legal. Então isso eu queria tentar fazer, e talvez fazer as cápsulas como se fosse um Lego, você consegue conectar uma cápsula na outra e assim deixar a bateria menor, mas você consegue manter a mesma capacidade de potência de atendimento. Então você pode imaginar que você pode colocar essas cápsulas em locais estratégicos, e aí simplesmente, eu preciso de 2 cápsulas porque eu preciso de mais bateria. Você pega uma, conecta uma no outro,
Então essas seriam umas melhorias que eu gostaria de fazer. Para isso nós vamos precisar provavelmente de algum investimento externo de uma empresa que quer participar nesse projeto. Mas eu vejo grandes possibilidades de a gente fazer uma coisa até flutuante, uma caixa totalmente hermeticamente fechada que a gente pode fazer, que realmente se cai no rio não tem problema, então não está perdido. Então tem várias melhorias que a gente pode fazer. Eu tenho certeza que o futuro dessa cápsula é a gente conseguir, nessa fase 2, desenvolver uma cápsula que seja mais logística friendly e a partir desse momento a gente fazer uma produção em escala dessa cápsula, deixar essa cápsula em alguns pontos já pré-definidos como de alto risco de ter uma catástrofe. A gente voltou na Amazônia, 2 semanas depois aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul. Eles pediram a cápsula, a gente estava em revisão da cápsula, uma parte dela desceu, agora já voltou, semana passada voltou. Então, ter algumas cápsulas prontas em stand-by pelo território nacional, para que quando tivermos uma catástrofe, uma tragédia, a gente poder rapidamente disponibilizar esse equipamento, é o que eu imagino num futuro muito próximo. Imagina que cada posto de saúde tem uma cápsula dessa. Caiu a energia, não tem problema. As vacinas que estão ali são sempre geladas, porque a geladeirinha é alimentada pela bateria. Eu acho que a gente pode aplicar essa cápsula, ou qualquer uma pessoa pode aplicar essa cápsula em, por exemplo, área rural. Você tem às vezes uma fazenda muito grande, onde você não tem energia em qualquer lugar. Você pode levar a cápsula dentro de uma caminhonete com uma placa solar, você pode levar ferramentas que ou vão diretamente na cápsula, no fio elétrico, ou até ferramentas a bateria. Assim você consegue fazer serviços remotos. Imagina que sempre tem luz em algum lugar. Por exemplo, eu tenho uma propriedade muito grande, preciso de segurança. Sem problemas. Você traz uma cápsula parecida, põe um poste com câmera em cima e você pode até conectar na internet, através do Starlink, por exemplo, e você tem assim um acesso direto. Você tem como monitorar uma estrada em manutenção, uma propriedade grande, um bosque contra desmatamento, enfim. Tem umas possibilidades gigantescas em qualquer desastre que você encontra. A primeira coisa a cair normalmente a energia, porque deslizamento, enchente, etc. E com essa cápsula você tem sempre energia no local. Eu fiquei muito feliz que o Caia com o SDB procurou a gente para a gente desenvolver o projeto em conjunto, e eu espero que se você ou qualquer outra pessoa tiver uma necessidade desse, procura a gente também.